Olá, Maria aqui das mídias Mamãe Plugada, líder diamante na Doterra. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre sono infantil. Para quem não sabe, o Mamãe Plugada está há mais de 10 anos falando sobre maternidade, relações pais e filhos, também sobre bebês e sono infantil, tá? Então eu já li muito material. Isso aqui é alguns materiais que ainda não doei. Alguns materiais que ainda estão na minha casa, eu já li muito livro que eu acabei doando, tem muito Kindle também. E então assim, eu já pesquisei demais sobre o tema. Eu tive duas crianças completamente diferentes. Clara, que dormia muito bem desde 4 meses de vida. Luca, que já teve outras questões. Então a gente leva aqui de que, óbvio, não tem uma regra, mas tem algumas dicas, que são essas 6 dicas que eu vou passar pra vocês, que vocês podem usar na casa de vocês, que vai ajudar demais a criar um ritmo na casa de vocês e vai auxiliar demais o sono. Sono, que é saúde tanto para as crianças quanto para os pais. Já peço pra você começar esse vídeo dando um like aqui, tá? Ajuda demais o canal. Que vocês usem o campo de comentários para que eu possa agregar ainda mais pra vocês, tá? Então, hoje eu trabalho com aromaterapia. Quem precisar, só falar comigo. Eu tenho toda uma formação de aromaterapeuta, muito estudo em aromaterapia infantil, muitos atendimentos em aromaterapia infantil, então eu com certeza vou poder auxiliá-los. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Rotina do Recém-Nascido e a Esterogestação. Eu gostaria muito que, antes de começar a dar essas dicas, que vocês vissem esse vídeo e entendessem que, basicamente, o que é isso? A criança, ela é parte da gente por 9 meses ali, por todo o período da gestação. Ele nasce e se vê como parte da gente, tá? A esterogestação é um desenvolvimento da criança fora da barriga, uma continuidade. Não adianta você querer que a criança durma a noite inteira nesse período. Então eu tenho muitas mães que me procuram para regular sono de bebê de 7 dias com aromaterapia. Gente, isso é uma questão de entender, tá? A biologia humana. A gente consegue sim colocar um pouco de rotina e esse vídeo vai falar pra vocês como fazer isso. Você pode passear, você pode ter um horáriozinho de dar desacelerada, você pode também ter uma questão... Você pode seguir esse vídeo, mas não achar que vai ter resultado efetivo no período de esterogestação, tá? Que é um período que a criança precisa estar colada com a mãe, precisa estar com aquela amamentação ou então com aquele colinho quando ela pede. Tá? Isso é essencial para o desenvolver humano, tá bom? Então, primeira coisa é considerar a fase de esterogestação e que não dá para vocês quererem que uma criança durma a noite inteira e que não peça pela mãe nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, tá? Segundo fator que eu queria que vocês levassem em consideração também, a criança não é um mini adulto, criança é pura conexão com a natureza. Então, tudo que for mais próximo da natureza é o que vai ser melhor para essa criança, tá? E eu vou aqui falando mais ao longo do vídeo. Ah, mais uma coisinha. Existem personalidades diferentes, sim, tá? Aquela questão de bebê anjo, bebê mais agitado. Sim, isso existe. Cada ser é o único e tem sua personalidade. Então, tem crianças que são mais boazinhas. Isso não é uma educação, não é um adestramento, gente. Isso aí é personalidade, tem crianças mais, né? Tá? Então vamos levar isso em consideração agora, antes de usar as 6 dicas, porque se vocês conseguirem entender a individualidade do seu filho e aplicar essas dicas, vocês vão ter bastante sucesso nessa questão do sono, tá? Primeiro fator, primeira dica, rotina. Gente, rotina é uma coisa que criança precisa. Segurança. Entenda que é um ser que viveu 9 meses numa barriga, saiu de lá num mundo totalmente desconhecido para esse ser. E essa criança viu um mundo cheio de ar, um mundo cheio de barulho que não tinha lá, né? Um mundo totalmente diferente, cheio de cheiros. E pode ser muita coisa para essa criança, né? Então, o que eu preciso entender? Quando eu dou rotina para essa criança, quando eu falo para ela assim, quando eu falo em gestos, né? Porque é tudo gestos com as crianças. Como que eu converso com a criança nesse momento e dou segurança para ela?
eu faço todo dia a mesma coisa no mesmo horário, porque ela entende no dia seguinte que depois do banho tem a massaginha, tem a chantala, tem sei lá o que vocês gostam de fazer com a criança, massaginha no pé, na barriguinha, e aí depois tem uma musiquinha, mamãe canta pra mim e a gente vai dormir. Vai ter uma historinha e a gente vai dormir, tá? Isso é uma rotina, todo dia fazer a mesma coisa. O importante é que tenha esses momentos em que a criança consiga entender, fiz isso agora, depois vem isso. E ela já vai esperar por isso, e as coisas vão ser muito mais fáceis. Como ela já sabe que tem todo um processo, ela também entende que eu gostava de fazer o seguinte para meus 2 filhos. Jantar, banho, escova dentinho, ou faz toda a higiene bucal, sono. Com o Luca, tinha tudo isso, o jantar, né, o desacelerar no jantar, das luzes no fim do dia, o banho gostoso, a higiene bucal, a massaginha com os óleos essenciais e depois sono. Então, o que acontece? Ela aceita melhor tudo isso e ela tende também a dormir melhor. Então, rotina é muito importante. Rotina é segurança. A gente consegue potencializar esses momentos de rotina com os óleos essenciais que vão acalmando, vão relaxando. Às vezes a criança é agitada, ela está extremamente agitada nesse momento de banho, de sono. Atente-se à diluição correta, segurança dos óleos essenciais e forma correta de uso. Não é para enfiar óleo essencial direto na banheira, tá? Do bebê, pelo amor de Deus. Então, isso, como que vocês vão ter essa informação? Vocês vão ter que ter um bom consultor de bem-estar atendendo vocês, tá? Porque o consultor de bem-estar é aquele que ele recebe comissão quando você compra óleos com ele. Então, é com ele que você tem que buscar essa informação. Se você ainda não tem um consultor de bem-estar, pode me procurar ou procurar qualquer pessoa da minha equipe, tá? Que aí você vai ter essas informações ou buscar uma consulta com um aromaterapeuta. Segundo fator muito importante para que vocês tenham sucesso, entender as janelas de sono. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O neném vai crescendo, ele vai aumentando o tempo acordado e ele vai precisando de menos sono. Então, entendam isso. Às vezes, o seu filho dorme em vários momentos do dia, mas ele já tem 2 anos e deu a quantidade de sono que ele precisa no dia. Então, a Associação de Pediatria, Americana de Pediatria, ela sempre dá uma tabela falando qual é a necessidade média de sono, que isso varia de cada um, tá? Mas ela te dá a quantidade média de sono. Então, saiba que se seu filho já dormiu 10 horas ao longo do dia, por quê? Porque teve uma soneca de manhã de 4 horas, outra soneca à tarde de 4 horas. Não espere que seu filho durma a noite inteira. Isso não vai acontecer. Tá? Então, se atentem às janelas de sono. No blog Mamãe Plugada, tem lá uma tabelinha falando, tá? Da quantidade de sono que a Americana de Pediatria recomenda, tá? E as janelas. Terceiro ponto que vocês precisam levar em consideração é o ciclo circadiano. Tem muito a ver com as fases do dia. Então, acordar com a luz do sol, passarinhos cantando. Criança com um bom ritmo de sono geralmente acorda cedo, tá? E acorda cedo, e eu lembro dos meus quando começaram a falar, já tá na hora de acordar, o passarinho já cantou, o sol já nasceu. É isso. Então, acordar com o sol nascendo e diminuindo o ritmo depois do almoço, dar aquela sonequinha depois do almoço, e depois brincar à tarde, e no fim da tarde sentir com a queda da luz do sol, a chegada da lua, o apagar de luzes na casa, telas após as 5 horas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu converso com muitas mães que falam assim, ele brinca ao ar livre, se alimenta bem, tem rotina. E como que é a rotina? Às 5 da tarde eu dou um iPad para ele desacelerar. Esquece isso. Por quê? Porque a tela não foi feita para ninguém desacelerar, tá? A tela, aquela luz extrema, aquele monte de informações, é para que a gente fique atento. Para quê? Para consumir, gente. Então, não é para ninguém dormir com tela. Meu filho dorme por exaustão, não é o natural. A tela não foi feita para ninguém dormir, tá bom? O ser humano é pura natureza e a gente que vai desconectando ele da natureza, infelizmente, por conta da nossa rotina, do nosso estilo de vida.
Entendam que uma criança tem energia ali. E quanto mais a criança se desenvolve, mais ela precisa gastar essa energia. Como que ela vai gastar? Eu digo até os 7 anos, tá? Depois dos 7 anos tem outras peculiaridades. Como que ela vai gastar essa energia? Brincando, gente. Brincando, livre e principalmente, criança gasta muito mais energia brincando ao ar livre. Criança em contato com a natureza dorme melhor. Escuta o que eu tô falando. Se você mora em apartamento, não tem condições de levar a passear nenhum parquinho, nenhum lugar, tá? Você vai perceber. Quando você for num final de semana, numa fazenda, sua criança vai dormir melhor. Então, se você puder proporcionar um passeio no parque próximo da sua casa, sabe, horários de passeio em que essa criança possa executar o livre brincar, que é muito sério para a criança isso, tá bom? É a forma que ela descobre o mundo, o livre brincar. É a forma que ela percebe-se em movimento e esse movimento mostra o equilíbrio dela, tá? Esse equilíbrio que vai ditar lá pra frente até o equilíbrio emocional. Então, criança precisa de movimento, precisa estar em contato com a natureza. Isso vai gerar um sono melhor. Então, ciclo circadiano. Tenta colocar os ritmos da natureza junto com os ritmos da criança. Se você conseguir isso, vai ajudar muito no sono, tá? A alimentação é o 4º ponto. A alimentação até os 2 anos. Tentar ser uma alimentação de tudo que vem da natureza. Se vem da natureza, é legal para a criança, tá? Vai nutrir a criança. E nutrir é dar energia suficiente, dar energia vital que ela precisa, adequada para ela, para não super agitar, sabe? Para realmente ter esse equilíbrio. Então, descascar mais do que abrir pacote é sobre isso. Evitar açúcares. Açúcares aceleram a criança. Tudo isso vai sobrecarregar essa criança e vai atrapalhar a formação dela, principalmente o sono dela, é o que você vai perceber. 5º ponto, respeitar os sinais que a criança dá. A criança, quando tá com sono, ela boceja, ela esfrega os olhos. Algumas crianças maiorzinhas, 2 anos, elas começam a ficar irritadas, você deve falar, é sono, então é sono. Perceba quando ela tá dando esses sinais, leve ela para um lugar tranquilo, proceda a rotina de sono com ela, tá? E deixe que essa criança durma nesses momentos que ela está com sono. Prolongar piora, vamos esperar dar horário, né? Tenta fazer uma rotina sim, mas entenda os sinais. Tem momentos, tem dias que são diferentes, tá? E aí dá para fazer a mesma rotina, que a rotina não é sobre horário, a rotina é sobre a sequência de fatos, tá? Então não é sobre acordar todos os dias 7 da manhã, comer a frutinha assim que acorda, ou amamentar assim que acorda, depois a frutinha às 10, não é sobre isso. A rotina é sobre acordar, em seguida ter o mamar, em seguida ter a frutinha, e isso eu tô dando um exemplo, a sua rotina pode ser diferente da minha, tá? Isso até para crianças grandes, tá bom? Eu falo que nos estudos, ter uma rotina de estudo adequada é ter horário para estudar. Então, aqui em casa, a Clara, que é mais velha, de 9 anos, ela chega na escola, ela vai de manhã. Então, a gente tem o ritmo. Ela acorda cedo, toma o cafezinho da manhã, prepara a lancheirinha dela, vai pra escola, volta da escola, almoça. Depois do almoço, dá uma descansadinha, vai fazer as lições do dia. Já logo depois do almoço, logo depois da descansadinha, pra quê? Primeiro a obrigação, aqui em casa é assim. Então ela faz as atividades dela e depois ela vai fazer o que ela tem a mais. Vai fazer tênis, vai fazer os esportes, vai fazer música que ela faz, tá? Mas primeiro, depois do almoço, depois do descansinho dela, é a lição de casa. Se a gente pula isso, ela não faz mais, gente. Perdeu o dia de lição de casa, ela não vai fazer. Ela vai brigar, ela vai achar ruim. E se você coloca na rotina, fica fácil. Fácil para você que tá gerenciando e fácil para a criança. Paz na casa é o 6º ponto, tá? A criança precisa de harmonia. E às vezes os pais não estão em harmonia. Eu sei que não é fácil, mas brigar longe de criança, grito longe de criança, discussão longe da criança, em momento que a criança está dormindo, isso é muito importante, tá? A criança, quando ela vê a briga dos pais, os pais são o porto seguro dela.
As crianças, quando presenciam briga de pais, elas ficam extremamente vulneráveis, extremamente inseguras. Insegurança traz ansiedade, traz um monte de questões que atrapalham também o sono, tá? Então, essas são as 6 dicas que eu queria trazer para vocês, para que vocês possam colocar no dia a dia de vocês. E a aromaterapia pode ajudar demais na rotina do sono, na hora do brincar, na hora do estudar, na hora da paz da casa, tá? Porque pais também precisam de gerenciamento de estresse e podem me procurar para o que vocês precisarem em relação à aromaterapia. Recapitulando então, você entendendo a questão de que crianças têm personalidades distintas, crianças têm período de esterogestação, que precisa ter um olhar empático para isso. Crianças tendo uma questão de ritmo, tá? O que a gente precisa, então, fazer para que o sono, para que ajude na rotina de sono dessa criança? Primeiro ponto, rotina igual segurança. Segundo ponto, entender as janelas de sono e as quantidades de sono que essa criança precisa. Terceiro ponto, ciclo circadiano. Criança é pura conexão com a natureza. E quando você entender que criança que brinca livre, ao ar livre, gasta energia, que eles têm mais que a gente, e dorme melhor, você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Quarto ponto, alimentação. Equilíbrio na alimentação traz um equilíbrio energético para essa criança, que vai ajudar ela também a dormir melhor. Açúcar é super estímulo, tá? Açúcar pode dar aquela agitação. A criança agitada precisa cortar açúcar. Tenta e me conta. No ciclo circadiano também tem a questão das telas. Telas, evitar. Após as 5 horas da tarde, 0 telas. Quinto ponto, respeitar os sinais de que a criança está com sono. Rotina não precisa ser com horários. Rotina pode ser com uma atividade que vem após a outra. E o sexto ponto é harmonia na casa. Segurança para a criança é pais equilibrados. E se você não tá, só me procurar que os óleos essenciais podem te ajudar. Um beijão! Não se esqueçam do like aqui no vídeo. Tchau, tchau!